Vamos que vamos, minhas amigas, meus amigos. Hoje é dia 30 de dezembro, será o último vídeo do ano do canal Milhão. Não sei se você está lembrado, mas nós iniciamos o ano de 2024 falando de Magalu MGL3, compartilhando perspectivas, análise gráfica, análise técnica. Percorremos todos os meses falando dessa ação. É o tipo de vídeo que as pessoas mais assistem aqui no canal Milhão. Nesse momento eu quero te agradecer a sua audiência, desejar um 2025 iluminado para você e para sua família. O que eu vou fazer nesse vídeo aqui, hein? Eu quero falar um pouco sobre economia, um pouco sobre perspectivas, um pouco sobre a distopia do que é publicado na internet a respeito de economia. E nós também vamos terminar então compartilhando a última leitura do ano de análise gráfica, análise técnica das ações do Magalu. Será que vale a pena comprar MGL3 para 2025? Será que vale a pena vender as ações, as suas ações MGL3? Claro que nós vamos emitir a nossa opinião. Eu confesso para vocês que eu já estava de férias, porém eu me lembrei desse vídeo que fora o primeiro vídeo do ano sobre MGL3 postado lá atrás, em janeiro de 24, e eu esperei então o término do pregão de hoje, dia 30 de dezembro, para falar para vocês então, nos finalmente, última cotação, último preço das ações do Magalu do ano, R$ 6,52, a ligeira queda de menos 0,15% foi observado no dia de hoje. Mas na semana, galera, a ação cai 6,45%, no mês cai 27,69% e no ano, hein? No ano cai quase 70%, para ser mais preciso, 69,58%. Você vai ter que tomar uma decisão no início do ano de 2025, hein? Vamos pro vídeo. Vamos que vamos, galera. Vamos falar de análise gráfica, análise técnica das ações MGL3 do Magalu. Antes, porém, eu quero compartilhar algumas notícias de internet com vocês, até para ilustrar antes de nós irmos de fato para a análise desta ação. É muito interessante, né? Prestem atenção numa coisa. Peguei no LinkedIn uma reportagem do Infomoney. Vamos dar uma lida. Futuro da política monetária para 2025, hein? Infomoney. Gabriel Galípolo, atual diretor de política monetária do Banco Central, assumirá o comando da instituição na próxima quarta-feira, dia 3 de janeiro de 25. Enquanto sua proximidade com L deve ajudar a acalmar o ambiente após meses de críticas de um presidente exasperado com as altas taxas de juros, ela pode também testar a nova independência formal da instituição, disseram 6 ex-diretores do Banco Central à Reuters. A posse ocorre em um momento delicado, com o mercado atento a um equilíbrio entre crescimento econômico e controle da inflação. Apesar da postura coesa do Banco Central e da retórica conservadora de Galípolo, que prometeu independência em relação ao presidente da República, alguns economistas permanecem céticos. A prova do pudim será a questão da atividade econômica, como eles vão se comportar quando a economia sofrer, empresas começarem a enfrentar dificuldades, falir e demitir gente, fecha aspas, disse uma das fontes ouvidas pela Reuters em anonimato. Um ex-diretor do Banco Central disse isso. Então, por aqui nós percebemos que o mar não vai estar para peixe em 2025, principalmente para quem gosta de operar ou mesmo investir em ações do segmento de varejo, ações bem ligadas à atividade econômica, ao poder aquisitivo da população, que pelo jeito vai decrescer em 2025, é bom ficar espertos, hein? Aliás, me perguntaram o seguinte: como que foram as carteiras semanais por assinatura do canal Milhão no ano de 2024? E eu respondi o seguinte: ficamos no vermelho apenas nos meses de fevereiro, setembro e outubro. Os demais meses terminamos no positivo. Mês de novembro e mês de dezembro recuperamos setembro e outubro, então temos muito a comemorar. A que se dá isso?
Primeiro, ao monitoramento ostensivo do mercado. Segundo, por investirmos preferencialmente em curtíssimo prazo e curto prazo. Porque existem distopias publicadas na mídia e que influenciam sim na tomada de decisão de investimento de muita gente. E eu quero falar um pouquinho sobre essas distopias a partir de agora, hein? Por exemplo, aqui, ó, Selic do período, hein? Quem diria que nós, no início do ano, abrimos o ano com a expectativa de queda da Selic e de repente a Selic começa a subir a partir de outubro, vai para 11,25, termina dezembro em 12,25%. Vai somando aí, antes da análise gráfica, da análise técnica das ações do Magazine Luiza, que muito tem a ver com a taxa de juros, uma vez que é uma empresa de varejo, uma empresa que depende muito da curva de juros, né? E aí, as distopias que eu falo são referentes a esse tipo de notícia aqui, notícia do início do ano. Na verdade, uma notícia que fora publicada no dia 16 de dezembro de 2023, Poder 360, mercado projeta Selic em até 8,75% no fim de 2024. Quem podia então acreditar que a Selic terminaria numa base de quase 13% ao ano? Entendem por que nós não confiamos em previsões de médio prazo ou longo prazo, nosso foco é em curtíssimo prazo? Olhem isso aqui. A XP acreditava, a estimativa da XP no final do ano de 2023 com relação ao final de 24, exatamente hoje, agora, 30 de dezembro de 24, 10%. Foi a que menos errou, mas errou feio também. Depois Itaú 9,5%, Santander 9,5%, Boletim Focus. Olha, o boletim oficial, Boletim Focus 9,25%, Bradesco 9,25%, Warren Investimentos 9%. Tudo errado, tudo errado. Olha que interessante. Nós estamos com uma Selic que já chega a 13%. Dá para confiar? Então, por essas e outras que nós analisamos, gráficos de curto prazo, curtíssimo prazo, investimos também em opções. É aqui que está o dinheiro na Bolsa de Valores em 2025, presta atenção. Se você ainda não sacou, não entendeu isso, essa história de investir para longo prazo, presta atenção, hein? Com raras exceções aqui no Brasil, não tem valido a pena, galera, não tem valido a pena. Como diria um velho escritor e filósofo, no longo prazo todos estaremos mortos. Quem disse isso, hein? Põe nos comentários se você sabe, eu vou deixar no suspense. Esse gráfico aqui é de MGL3, é um gráfico que eu digo para vocês que é semanal, topos e fundos descendentes. Eu quero fazer uma lembrança, para quem investe no longo prazo não vai ser uma lembrança agradável, mas essa ação MGL3 terminou o ano de 2023 sob cotação, último preço, em R$ 21,47. Ela está valendo R$ 6,58 hoje. Prestem atenção então, porque a queda foi abrupta. Foi uma queda muito pesada durante o ano, o setor de varejo como um todo caiu bastante, não é? Por isso que eu disse na primeira parte do vídeo que você vai ter que tomar uma atitude, não é? Ou você vai continuar vendo o seu dinheiro derreter. Tem chance de chegar abaixo de 6,50, por exemplo? Na minha opinião, tem grandes chances por tudo que eu tenho visto com relação às previsões econômicas para 2025. Eu vou trocar de gráfico para a gente dar uma olhada no gráfico de candles diários, hein? Vou fazer a leitura também de alguns indicadores técnicos, poucos indicadores técnicos já me é suficiente. Mostrar essas nuvenzinhas para vocês aqui que eu coloquei no último vídeo. Prestem atenção aqui, o meu preço-alvo principal para MGL3 é 4,82. É Fibonacci para baixo mesmo, porque eu não tenho aqui nenhum dado estatístico, nenhum fundamento estatístico sem Fibonacci para prever preço aqui para baixo. Mas não é difícil, né, de entender que
topos e fundos descendentes, teoria de Dow para baixo e viés de queda em MGL3, gente. Viés de queda, nós temos ganhado um dinheirinho no curtíssimo prazo aqui, ó, nas inflexões, que são os canais quaternários, vamos dizer assim, que não existem na análise gráfica, não existem na análise técnica, daí eu que inventei agora de pouco esse termo, né? Porque o canal terciário é esse, né? De curto prazo, então de curtíssimo prazo seriam quaternários, de repente seria uma correção do canal de baixa aqui, né? E aí quando sobe, quando chega volume, sobe. E sobe de forma interessante. Às vezes sobe 6, às vezes sobe mais 3, então dá 9%. Em toda volta aqui, sobe por volta de 9, 10, 11, 12%. Então, se você ajustar algum parâmetro de indicador técnico que tenha, de repente, região de sobrecompra e sobrevenda, você consegue faturar mesmo na queda, comprando em contratendência. Mas a pedida aqui é venda a descoberto, hein? A nossa última venda a descoberto ocorreu em 6,59. Estamos aguardando, sim, o preço de MGL3 alcançar 4,82. Olhem, meus amigos, se nada acontecer com essa ação aqui em termos de interesse por algum player grande que leve a manada de investidores menores a comprar MGL3, a coisa está complicada, hein? Esse aqui é o acumulação distribuição apontado para baixo, termina o ano afundado, né? Esse aqui é o OBV, olha, horrível, né? Muito feio mesmo. E aqui um último indicador que eu quero mostrar para você. Na última análise gráfica, a última análise técnica do ano das ações do Magalu, MGL3, Magazine Luiza, eu trago bandas de Bollinger, né? Média móvel aritmética de 20 períodos apontada para baixo, topos e fundos descendentes, preço sendo negociado em -2 desvio padrão, né? Recentemente montou aqui um padrão fecha fora, fecha dentro. Eu tenho certeza que algumas pessoas, assinantes inclusive das carteiras vitoriosas aí do Canal Milhão, faturaram aqui comprando e vendendo rapidamente, né? Depois cai novamente, então preço sendo negociado em -2 desvio padrão desta média aqui que aponta para baixo. É um viés de queda e tá tão ruim, mas tão ruim, que mesmo quando tem os repiques, o repique não colou mais na média móvel, como aqui, ó, ele deu repique, colou na média móvel, que trata-se de uma resistência inclinada, na verdade, né? Mas aqui, ó, tá tão fraco o movimento, é um movimento vendedor forte, então o preço não tem fôlego para subir até aqui, que nós esperávamos que pelo menos colasse aqui na linha azul, né? Mas não teve jeito, então aqui também tem um viés social. É o valuation social. As pessoas estão largando a mão das ações do Magalu. Pode mudar? Claro que pode. Em função de algum pacote econômico? Não acredito. Eu acredito sim em algum player grande comprando as ações porque entende que essa ação esteja barata e queira investir de repente para médio prazo. Porém, né, se esse player grande for brasileiro, até vou entender, mas se ele for um player internacional, eu tenho certeza que ele vai ter olhos para outras ações listadas no Ibovespa ou mesmo fora desse índice, que estão muito, mas muito mais atrativas que MGL3. Se você vai continuar nesse bonde, fique esperto, tá? Se você está vendido a descoberto ou alugado, meus parabéns, tomou a decisão correta. Minha opinião, quero saber a sua. E quero também desejar um ano iluminado para você, independente se você opera comprado, vendido, curto prazo, médio prazo, longo prazo, opções, etc, etc, etc. Tenha um ano de 2025 iluminado. E conte conosco. Abraço. Tchau, tchau.